Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Este é o primeiro momento da oficina desenvolvida neste projeto de estágio, onde nós teremos o primeiro contato teórico expositivo sobre o tema A América Moderna a partir da cultura africana. Os objetivos da nossa aula giram em torno de analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos políticos. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão das relações de poder e identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os direitos humanos. Bom, como começa a história do povo africano na América? Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a presença portuguesa na África, porque inicialmente os portugueses ocupavam o litoral oeste do continente africano, guiados pela esperança de encontrar ouro. O relacionamento com a população nativa era razoavelmente pacífico, tanto que os europeus chegavam a casar com mulheres africanas, às vezes criar família, e mas registros apontam que por volta de 1470, o comércio de escravos oriundos da África tinha se tornado o maior produto de exploração vindo do continente. Então, esse primeiro contato, essa primeira presença portuguesa na África, ela realmente era pacífica. Mas, quando nós entramos no contexto de tráfico negreiro, em 1432, essa situação começa um pouco a mudar, porque no século XV, Portugal e algumas outras regiões da Europa eram os principais destinos para a mão de obra escrava apreendida no continente africano. Então, apesar dessa mão de obra escrava ser relativamente menor, porque a demanda nos continentes europeus não era tão grande quanto nós vamos ver na América, essa relação que até certo momento era relativamente pacífica, ela passa a ser exploratória. Então, foi com a colonização do Novo Mundo, nós conhecemos como as Américas, mas naquela época eles chamavam de Novo Mundo, que mudou a rota do mercado consumidor de escravos e fez com que o comércio fosse praticado em grande escala. Então, com o descobrimento da América, o tráfico de escravos ganhou real importância depois que Cristóvão Colombo descobriu a América, por conta da morte dos habitantes locais, os povos indígenas, que morriam, que pereciam logo, eles não tinham a expectativa de vida muito alta, porque eles eram contaminados muito fácil pelas doenças europeias, pelas doenças vindas do continente europeu. Então, os índios, que eram os povos nativos, né, tanto da América do Sul, na América do Norte, eles não tinham contato com outros continentes. Então, quando o povo europeu chega aqui com algumas doenças que nós, habitantes e nativos americanos, não tínhamos anticorpos, não tínhamos proteção natural, a mão de obra indígena se tornou algo que não estava rendendo o que eles esperavam. E por isso os povos africanos foram a próxima opção, porque primeiro eles já tinham esse contato com os europeus, então eles não não eram vítimas tanto assim dos vírus, das doenças, das bactérias, essas coisas todas que vinham do continente europeu. Então, nós começamos a ver o comércio de escravos em grande escala, que desde os primeiros registros de compras de escravos feitos em terras brasileiras até a extinção do tráfico negreiro, que nós vamos ver mais para frente, em 1850, calcula-se que tenham entrado no Brasil algo em torno de 4 milhões de escravos africanos. Mas como o comércio de escravos não se restringia só ao Brasil, então a estimativa é de que o comércio
de escravos tenha movimentado cerca de 11 milhões e meio de indivíduos vendidos como mercadorias. As condições que eles eram transportados e tratados eram coisas subhumanas. Então, navios negreiros, ou navios tumbeiros, que também eram chamados naquela época, realizavam transporte de escravos originários especialmente da África até o século XIX. A história dos navios negreiros é uma das mais comoventes. Então, quando a gente começa a entrar em contato com toda essa herança, é realmente muito comovente. Homens, mulheres e crianças eram transportados, amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, nas partes de baixo, principalmente, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Eles conviviam no mesmo local, com fome, sede, doença, sujeira. Eles conviviam durante todo o transporte da África até ao Brasil ou América do Norte. Eles conviviam com aqueles que estavam doentes, inclusive com aqueles que estavam mortos, que morriam durante a viagem e não eram tirados do local de carga, de viagem. Então, eles conviviam com esses cadáveres. Em média, transportava-se 400 negros em cada um desses compartimentos. E é nesse contexto que nós encontramos a escravidão no Brasil. E um pouco mais sobre a escravidão. O que é escravidão, principalmente? Em primeiro lugar, ela se caracteriza pelo regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades recolhidas, pois são consideradas propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas, trocadas como mercadoria sem nenhum consentimento. Então, se você era vendido, você não sabia para quem você estava sendo vendido, para onde você ia, se você ia ser separado da sua família. Mas é muito importante a gente reforçar que a escravidão ela não foi uma ideia dos povos europeus com os indígenas e com o povo africano. Ela vem desde a Idade Antiga com muita força, porém existiam algumas diferenças realmente muito gritantes. A escravidão na Idade Antiga era ligada à conquista de territórios, então os escravos eram originados de guerras, conquista de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos seus conquistadores, prisioneiros de guerra. Então, quando um povo entrava em guerra com o outro, aquele povo que vencia tomava os locais como escravos. E escravos estrangeiros não eram considerados cidadãos. Por que isso tem que ser reforçado? Porque antigamente, na Idade Antiga, em Atenas, Esparta, Roma, todos esses locais com bastante força na Idade Antiga, existia um conceito muito forte de cidadão e não cidadão. Então, cidadãos tinham alguns direitos. E os não cidadãos, eles não tinham aqueles direitos, porém eles tinham outros. Eles não eram considerados não humanos. Bom, a compra da liberdade é um dos diferenciais que existia na escravidão na Idade Antiga em Atenas. Um escravo poderia ter uma fonte de renda e um dia poderia vir a comprar sua própria liberdade. Isso era muito difícil, mas em Atenas existiam os escravos que serviam em residências. Então, eles tinham uma certa fonte de renda, não fonte de renda como a gente pode pensar hoje, um salário mínimo ou alguma coisa para se sustentar ou manter sua família. Mas eram moedas aqui, um pouco ali, e se esse escravo juntasse, de certa forma, todo esse pouco que ele fazia durante a vida inteira, porque ele passava a vida inteira sendo escravo, ele podia ter a compra da sua liberdade, uma coisa que não existia na escravidão na Idade Moderna. Isso nunca foi uma opção.
Em Esparta, os escravos eram propriedade do Estado. Ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. Isso é muito importante de ressaltar, porque dessa forma, castigos, trocas, vendas, todo esse tipo de movimentação que eram feita com os escravos era passado pelo Estado, pelo governo, né? Naquela época se chamava Estado. Então, isso era muito mais controlado, e o proprietário, aquele que retinha o escravo por aquele período, ele não poderia usar, por exemplo, um castigo físico sem a aprovação do Estado. Em Roma, no primeiro século, as relações entre o escravo e seu senhor sofreram algumas alterações impostas pelo governo romano. Uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar uma boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido. Naquela época, escravos eram, vou usar a palavra mercadorias, mas eram um bem esgotável. Então, se o seu escravo tinha uma expectativa de vida curta, você provavelmente não ia ter outro tão cedo, porque eles vinham de guerras, de conquista de territórios. Então, era um bem finito, acabava. Né? Você não podia simplesmente só comprar outro. Então, eles tinham essas obrigações essenciais, essas obrigações básicas impostas pelo governo de pelo menos manter uma boa alimentação e manter o escravo bem vestido. No século I, os senhores foram proibidos de castigar seus escravos até a morte, e caso o fizessem, poderiam ser julgados por assassinato. Isso não traz nenhum quadro animador, porque eles ainda poderiam ser castigados. Mas, como a gente vai ver na Idade Moderna, não existia castigo para aquele senhor que matasse o seu escravo, seja por castigo, por má alimentação, nem nada parecido. Então, em Roma tinha essa diferença. Além disso, um senhor poderia dar parte de suas terras a um escravo e libertá-lo sem nenhuma prévia indenização. Então, principalmente nas relações de escravos residenciais, que trabalhavam em residências, ele podia receber um pedaço de terra do seu senhor, e ali ele vivia, fazia até a sua própria fazenda, residência, sua própria forma de vida, de ganhar seu sustento. Mas, na Idade Moderna, a gente tem a grande diferença que precisa ser muito reforçada, que é a motivação racial. Foi a primeira vez na história em que a justificativa para a dominação de pessoas foi a motivação racial. Então, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles subjugavam os índios. Então, eram os índios, eram só os índios. E quando eles migraram para a escravidão dos povos africanos, eram os negros. Então, existia essa motivação racial que leva ao preconceito, à discriminação. Inicialmente, com a escravidão dos povos originários, que são os índios, e depois com a vinda de milhares de africanos que foram arrancados dos seus locais de origem. Bom, as condições e os castigos, como eu falei, existiam castigos, mas na Idade Antiga você poderia ser punido. As condições que os escravos viviam na Idade Moderna eram precárias, tão precárias, que a vida média de um escravo era em torno de 10 anos. Então, depois que aquele africano, aquele negro que vinha da África, ele passava a ser escravo, eles não esperavam que vivesse mais de 10 anos por conta da precariedade da vida que eles tinham, que eles eram obrigados a levar. Como eu disse, na Idade Antiga, os escravos eram um bem finito. Se você não mantivesse o seu escravo vivo por muito tempo, você ia precisar de outro e não ia ter. Na Idade Moderna, não. Eles
transportavam o tempo inteiro e sequestravam, traziam da África o tempo inteiro. Então, esses escravos que tinham 10 anos de vida no máximo, eram substituídos rapidamente por outros. Uma das principais diferenças da escravidão na Idade Antiga, então, para a Idade Moderna, é que valia a pena manter seu escravo vivo na Idade Antiga, em condições abaixo de outros cidadãos, mas eles eram mantidos vivos. Bom, dessa forma, nós temos aqui um diagrama dos principais pontos de assentamento da civilização africana na América. Essas linhas azuis, elas correspondem ao tráfico negreiro, e quando a linha está mais fina, é porque o fluxo de tráfico negreiro era menor. Quando a linha está mais grossa, é porque o fluxo de tráfico negreiro era maior. Nessas áreas, né, essa rota que a linha azul faz. Então, a gente observa que esses pontos estão ligados ao litoral e se tornam os principais pontos de densidade populacional negra por causa das rotas de escravidão. Então, nós percebemos que na África, todos os pontos de tráfico negreiro estão ligados ao litoral. Eles não entravam para dentro do continente africano, porque para sair de lá com escravos, com negros escravizados, era muito mais difícil. E eles faziam a maior parte desse comércio nos litorais. E traziam para os litorais na América. Então, a gente vai ver que o sul dos Estados Unidos foi a parte da América do Norte que mais recebeu escravos. A gente vai ver que aqui Cuba são Santo Domingo, na Jamaica, Cartagena, Barbados. Tem muitas pessoas que acreditam que a Jamaica é na África, por conta da quantidade de densidade de povos africanos, de negros que tem lá. Então tem muita gente que acredita que a Jamaica é na África, mas não é. Foi colonizada em maior parte por negros, mas foi por conta do tráfico negreiro. Primeiramente, depois existe todo o processo de imigração que os povos africanos fizeram. No Brasil, a maior densidade de tráfico negreiro foi no Rio e em São Paulo e em Minas Gerais. Essa linha mais acima, a gente tem uma linha bem grossa vindo para o Brasil e uma linha mais fina acima. Ali é Minas Gerais, por conta da exploração de minérios. Então, uma coisa muito importante de trazer é a participação dos povos africanos em várias atividades que basearam a sociedade americana. Um desses aspectos são os processos de independência. Então, na colônia francesa de São Domingos, que a gente pode ver aqui, Santo Domingo, tem essa bifurcação ali perto de Cuba, foi a primeira colônia da América Latina a conseguir se tornar independente de sua metrópole europeia, adotando o nome de Haiti. Então, a antiga Santo Domingo agora é o Haiti. Nós conhecemos como Haiti. E ao contrário da maioria dos movimentos de independência na América, no Haiti, a liderança não coube à elite, donas das terras. Então, no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a independência foi declarada por um branco, por um europeu, por família real, ainda eram integrantes da família real. No Haiti, não. Esse movimento foi liderado por escravos africanos. Então, Jean-Jacques Dessalines, um ex-escravo, assumiu a liderança e conduziu o movimento pela independência e contra a escravidão. Então, o processo de independência do Haiti, ele estava diretamente ligado ao processo de abolição da escravidão naquele lugar. Em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a vitória do povo negro na ilha, que passou a se chamar de Haiti.
e foi a primeira colônia a conquistar a independência na América Latina, a primeira República Negra das Américas. Então a gente vê, nesse caso, o processo de independência foi liderado por negros, mas nós temos registros de que em outras partes da América, das Américas, América do Sul, América do Norte, América Central, os soldados que lutavam nos processos de independência eram escravos negros. Bom, outro aspecto importante da participação dos povos africanos foi na construção das ferrovias, que se tornaram um símbolo de progresso e velocidade no século XIX, pelo fato de que era um meio de transporte e, ao mesmo tempo, de escoamento da produção, extremamente eficiente na época. Então, no século XIX, você tinha muita produção e com as ferrovias você passa a transportar isso por todo o país. Nas primeiras décadas das suas construções, a mão de obra era inteiramente escrava. Então, é muito importante colocar que a base do que desenvolveu tanto a América no século, a partir do século XIX, na Idade Moderna, que são as ferrovias, foi baseada totalmente em mão de obra escrava. As condições de trabalho eram duras, que tornavam trabalhadores livres, indiferentes de escravos. A escravidão no Brasil do século XIX está intrinsecamente relacionada com a consolidação do capitalismo, numa chave de economia mundo. Então, quando a gente passa a falar de processo de distribuição de produto, ou seja, capitalismo, a gente encontra até na história do capitalismo essa base de mão de obra escrava. E na exploração de recursos naturais, que é o que a gente mais ouve falar, onde escravos trabalhavam muitas horas por dia em plantações de café, de mineração de ouro, por conta da quantidade de índios que morreram no contato com as doenças europeias. Por isso, o sentimento de que os povos africanos, principalmente, construíram e alavancaram as Américas à base da dor do seu trabalho. Não existiria economia naquela época se não fosse o trabalho escravo. Existiria de outra forma, mas da forma que foi feita, porque eles tinham uma mão de obra muito barata, quase gratuita, quase de graça, e por isso eles conseguiam ter muito lucro. Então, dessa forma, a economia naquela época alavancou daquela forma. Bom, como se deu o fim da escravidão? Na América espanhola, holandesa e inglesa, primeiramente. América espanhola, holandesa e inglesa, nós pensamos que é só América do Norte. Mas eu vou voltar aqui no nosso diagrama e mostrar para vocês que nós temos pontos de América espanhola aqui, na América do Sul. E nós temos pontos de América holandesa na América Central também. Então, não é só América do Norte. Bom, primeiro, o que aconteceu primeiro foi a proibição do tráfico negreiro. No continente americano, a primeira questão em destaque foi a proibição do tráfico negreiro. O primeiro país a proibir o tráfico ultramarino de escravos, ultramarino que é por mar, né, de escravos, foi os Estados Unidos em 1808. Os britânicos fizeram o mesmo e depois os holandeses. O precursor, o que isso significa, né? Quem foi o primeiro, quem deu o start nos processos de abolição? Foram os escravos haitianos. Como a gente viu, os escravos haitianos levaram seu país à independência. Então, eles foram os primeiros a abolir a escravidão na América. E foi um caso de destaque, justamente por aquela revolução ter sido feita, liderada por escravos. Em 1833, a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias na América. Então, os países na América que ainda não eram independentes da Inglaterra aboliram a escravidão também.
Mas a transição gradual dessa abolição fez com que ela se estendesse até 1840. Então, assim, eles aboliram, é uma forma, né? Naquela época não era, as comunicações não eram tão rápidas. Então, quando foi abolido em 1833 na Inglaterra a escravidão das colônias, até isso realmente acontecer e se efetivar nas colônias, demorou cerca de 7 anos, até 1840. Na América Espanhola, os países realizaram a abolição da escravatura em seus territórios entre as décadas de 1820 e 1850. Em Porto Rico, a abolição aconteceu em 1863 e em Cuba a abolição só foi acontecer por conta da resistência dos escravos, que também lutavam por sua liberdade, em 1886. Olha a diferença de tempo de 1863, quando Porto Rico abole a escravidão, para 1886, quando Cuba abole a escravidão. Bom, a Guerra Civil dos Estados Unidos. Essa é muito conhecida popularmente, seja por filmes, é muito retratada no cinema, nas séries, né? Às vezes até em novelas, em programas de televisão. A Guerra Civil dos Estados Unidos se dividiu entre os estados do norte, contra a escravidão, que eram contra a escravidão, e os estados do sul, que eram a favor do trabalho escravo. Então, nós observamos que os fluxos do tráfico negreiro influenciaram sim na cultura dos lugares por anos a seguir. A Guerra Civil dos Estados Unidos aconteceu muito, muito, muito tempo depois de toda aquele fluxo de tráfico negreiro que a gente vê. Porém, a gente consegue ver que mesmo tantos anos depois, os estados do sul, que foi onde teve a maior quantidade de fluxo de tráfico negreiro, eram a favor do trabalho escravo. E os estados do norte, que tinham outra cultura, eram contra. Inclusive, serviam até de refúgio para escravos que conseguiam fugir. Voltando aqui, as principais personalidades abolicionistas. Então, após a derrota dos estados sulistas, né, do sul dos Estados Unidos, eles foram obrigados a aceitar a abolição da escravatura, que aconteceu em 1865. Então, quem que é esse moço barbudo aqui no canto? Esse é Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos durante a época da Guerra Civil, que ele pedia o fim gradual da escravidão e ele assinou a lei que tornou a escravidão inconstitucional em 1865, obrigando os povos do sul dos Estados Unidos a aceitarem o fim da escravidão. Essa, abaixo do Abraham Lincoln, aqui essa imagem, essa senhora, Harriet Tubman, foi uma abolicionista e ativista americana que nasceu escravizada, escapou e depois fez mais de 19 missões para resgatar cerca de 300 pessoas escravizadas, incluindo familiares e amigos, utilizando a rede de ativistas contra a escravidão e abrigos conhecidos como Underground Railroad. É um nome difícil, mas é essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo. Essas linhas vermelhas era uma rede secreta de rotas, esconderijos nos Estados Unidos, em meados do século XIX, e era utilizada por afro-americanos escravizados para escapar em direção aos Estados Livres. Então, esse mapa que nós estamos vendo aqui é um mapa principalmente do sul dos Estados Unidos. E essas rotas levavam principalmente a estados do norte. Ou para o Canadá, que já tinha abolido a escravidão. Várias rotas levavam também ao México, onde a escravidão era ilegal, porque eu vou relembrar que o México era colônia espanhola, e para outros países.
uma rota de fuga levava para o sul, em direção à Flórida. Então, não quero confundir vocês. Uma rota de fuga em toda essa era chamada de ferrovia submersa, né? Underground Railroad. Levava à Flórida, mas na época a Flórida era colônia espanhola. Então já tinha abolido a escravidão. Bom, o papel da música. Existe uma lenda, né, uma história de que os negros, enquanto trabalhavam escravos, não poderiam conversar. Seja na construção da ferrovia, seja extraindo recursos naturais, eles não podiam conversar. E às vezes o outro que trabalhava próximo cantava alguma música que eles compunham na época para se comunicar. Eram músicas exclusivas com o objetivo de se comunicar entre si. Então, um cantava e outro respondia cantando também. Eles colocavam códigos e expressões nessas músicas para ajudar os seus irmãos escravizados a saber, a encontrar essa Underground Railroad, que era a rota de fuga para muitos escravos. Uma das músicas ficou muito conhecida, é Wade in the Water, que é Em Direção à Água. Eles cantavam nessa música que para os escravos fugirem, eram instruções para os escravos fugirem em direção à água, para que os cães não pudessem rastreá-los. Então a letra da música diz tudo isso, mas mais para frente vocês vão ter um roteiro de estudos e vocês vão poder ouvir. Essa música realmente é muito boa, a letra é muito comovente. Bom, na América Portuguesa, a gente chega aqui no Brasil para trazer para o nosso contexto o processo de abolição. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Embora ela tenha sido abolida há 115 anos atrás, ela não pode ser apagada e suas consequências, as consequências da escravidão não podem ser ignoradas, porque os povos que vieram de lá durante muitos anos, muitos anos, serviram apenas como mercadoria. A gente não pode tirar esse tipo de herança das famílias. As leis abolicionistas, como nós conhecemos, foram as legislações que promoveram a emancipação gradual dos escravos. Elas acontecem entre a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei Áurea, que realmente tornou a escravidão ilegal, em 1888. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela ocorreu em 1850 para evitar uma guerra com a Inglaterra, que já tinha abolido o tráfico negreiro. Então, para isso, que já tinha abolido, já tinha criminalizado o tráfico negreiro. Então, para isso, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, que é uma das leis mais controversas, mais discutidas dessa época, ocorreu em 1871. Ela decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Porém, o dono dos escravos que tinham filhos, que tivessem filhos, então, se uma mulher escrava, ela tivesse filho, o senhor, dono, entre aspas, daquela escrava, tinha a opção de escolher quando daria liberdade para aquela criança. A opção tratava que os senhores de escravos poderia permanecer como tutor daquele filho de escravos até os 21 anos. Então, realmente, a lei do ventre livre dizia que os nascidos a partir daquela data nasceriam livres. Porém, o senhor tinha a opção de escolher ser tutor daquela criança até os 21 anos. Além disso, havia a opção do senhor libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade. Nesse caso, ele receberia uma indenização. O senhor de escravos receberia indenização, não o filho de 8 anos. E por que essa lei é uma das mais controversas? Porque quando você liberta uma criança de 8 anos, um escravo de 8 anos,
mas não liberta os seus pais, seus responsáveis, você não está realmente libertando aquela criança. Porque tanto os pais como a própria criança vai escolher ficar junto, eles não têm para onde ir. Então ela é muito controversa. Outra lei muito controversa é a Lei dos Sexagenários, de 1885. A Lei dos Sexagenários concedia a liberdade para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas possuía condições muito rígidas. Os escravos, para serem beneficiados com essa libertação, deveriam trabalhar por mais 3 anos para seus senhores como forma de indenização. Então, não era que ele seria liberto aos 60 anos, ele deveria trabalhar mais 3, então ele seria liberto aos 63. Além disso, tal lei proibia que eles se mudassem da cidade onde eles eram escravizados durante um período de 5 anos. Então, imagina que naquela época os negros eram mercadoria. Eles não eram contratados por ninguém para trabalhar. E aí eles tinham opção, eles seriam libertos aos 63 anos, mas eles também não tinham condições de emprego. Então, como é que aquela pessoa vai sair da fazenda, onde ela está sendo escravizada, do local onde ela está sendo escravizada, e naquela mesma cidade vai tentar fazer uma vida para ela sustentar uma família? Outra coisa, lembra que lá no começo a gente viu que a expectativa de vida dos escravos naquela época era de 10 anos? Era muito raro um escravo chegar a 60 anos, que dirá 63. Então essa é uma das leis naquela época que foi muito controversa. É muito controversa hoje, tá? Naquela época ela foi aceita. A Lei Áurea foi decretada em 13 de maio de 1888. Essa data pode ser familiar para vocês, porque depois disso a gente fez dela um feriado. E depois de ter sido aprovada no Senado e assinada depois de ter sido aprovada no Senado, ela foi assinada pela princesa Isabel. Essa lei realmente decretou o fim da abolição imediata, então era uma abolição imediata, não era mais gradual, no Brasil. E foi resultado da forte pressão popular sobre o Império. Então, realmente, isso tudo, todas essas formas todas essas leis que levaram à abolição da escravatura foram resultado de movimentos dos escravos, foi resultado de superação, de luta pelo povo escravizado. Bom, as principais personalidades abolicionistas no Brasil. Nós temos Eusébio de Queiroz, esse aqui, que foi responsável, era o ministro da Justiça, que foi autor e responsável pela lei que reprimia, que tornava crime o tráfico negreiro. Por isso, a lei leva o nome dele, a lei de 1850. Outra personalidade foi Zumbi dos Palmares, que foi um líder de quilombo brasileiro. Os quilombos, naquela época, eram os espaços criados, as comunidades criadas por escravos fugitivos, escravos que fugiram dos seus senhores. Então, Zumbi dos Palmares foi um líder de quilombo brasileiro, o último dos líderes do quilombo dos Palmares, o maior quilombo da época colonial. Então, a maior comunidade de escravos fugitivos. A outra personalidade que a gente encontra aqui no canto, deixa eu passar pelas imagens deles para vocês se familiarizarem. Zumbi dos Palmares e aqui, Princesa Isabel, também conhecida como a Redentora, era herdeira do Império Brasileiro, filha do imperador Dom Pedro II, e assinou, dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. Bom, além destes, nós temos alguns outros nomes que se destacaram muito na literatura, na produção literária da época. Então, temos José do Patrocínio.
Visconde do Rio Branco, Castro Alves, que foi um dos maiores nomes na literatura romântica, tratando sobre a escravidão dos povos africanos, e Rui Barbosa. Bom, depois da comemoração, por que a gente fala depois da comemoração? Porque como é que ficou a vida dos escravos depois da Lei Áurea? Porque como a gente já comentou, até aquele momento eles eram vistos como mercadorias. Não existia uma opção de vida fora da escravidão para os povos africanos no Brasil. Então, como que ficou a vida deles depois da Lei Áurea? Ocorreu um grande processo de migração de ex-escravos para se afastar o máximo possível do lugar onde foram explorados, que gerou a reação de grandes proprietários de terras e das autoridades daquela época, trazendo muita insatisfação dos proprietários de terra, principalmente porque os ex-escravos não aceitavam mais as condições de trabalho degradantes que eles eram impostos. Então, a partir do momento que foi abolida a escravidão, o escravo não que ele já passou pelo pior. Ele não queria mais trabalhar daquelas condições. Então ele não ia aceitar mais aquela vida subhumana. Eles pediam por alguns direitos, por alguns direitos. Bom, e assim os grandes proprietários, sobretudo do interior do país, começaram a pressionar as autoridades para que elas reprimissem os processos de imigração. Por quê? Se existia uma colônia de escravos aqui no sul do país, né, no sudeste do país, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, e a escravidão foi abolida, eles começaram a migrar para dentro, para outros lugares onde aquela vida não tivesse acontecido, tanto para esquecer dos traumas, como para tentar uma vida melhor. E os senhores de engenho, os proprietários de terra, se viram sem mão de obra. Então, houve toda uma movimentação desses senhores proprietários de terra para tentar impedir a migração dos povos escravizados, para que eles não tivessem opção a não ser aceitar aquelas condições de trabalho. Bom, com isso, os grupos de ex-escravos que migravam começaram a sofrer com a repressão e foram sendo taxados de vadiagem e vagabundagem. Essa medida focava, sobretudo, nos libertos, que eram os mais insubordinados e costumavam não aceitar as condições impostas pelos grandes proprietários. Muitas vezes, também, os fazendeiros e os antigos donos de escravos impediam que os libertos fizessem suas mudanças. Então, assim, eles eram ameaçados fisicamente para que não se mudassem da fazenda, e muitos proprietários de terra, a gente tem registros históricos disso, acionavam a justiça para tentar tomar a tutoria dos filhos dos ex-escravos, para tentar ter a tutoria dos filhos dos escravos libertos, e com isso forçar eles a permanecer na sua propriedade. Inclusive, houve casos de filhos de escravos libertos que foram sequestrados para manter os pais naquelas situações. Bom, a herança do período de escravidão e colonização. Herança, vamos lá. Primeiro, trazer o que é herança. É tudo aquilo que a gente traz daquela época, aquelas coisas antigas, que fazem parte da criação daquele povo, do nosso povo, daquela pessoa. Racismo e discriminação. Então, uma das heranças daquela época é a marginalização dos povos africanos no Brasil. Na verdade, na América toda, mas aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o Brasil. Com os processos de imigração, gerações inteiras de afrodescendentes assentaram-se marginalizados às periferias das grandes cidades. Então, se as formas de vida, os empregos, as oportunidades estavam centralizadas nas grandes cidades, os povos
ex-escravizados, eles tiveram que se assentar, ou seja, criar raízes, criar família, e sociedade à margem, né, para se afastar daquela situação que eles foram colocados e tentar conseguir, de certa forma, uma independência. Então, esse fato histórico é muito importante porque, mesmo com a abolição, não foi permitido aos negros as mesmas condições de vida do restante da população. Como falamos sobre a vida após a Lei Áurea. No Brasil, a escravidão durou mais de 3 séculos. E por isso não tem como não se aprofundar no fato de que o fim da escravidão não trouxe cidadania para os negros libertos. A verdade é que muitos resquícios daquele tempo permanecem no cotidiano brasileiro até hoje. A gente vê isso é uma das heranças que a gente traz daquela época. Além de tudo isso, uma das informações é que os negros lideram estatísticas negativas no IBGE. Ou seja, o que são estatísticas negativas, né? São estatísticas, são dados que não retratam situações boas. Então, os negros, os povos afrodescendentes, eles lideram essas estatísticas negativas, como desemprego, analfabetismo, sem falar no racismo, que no discurso, né, tecnicamente, hoje até por lei, é combatido, mas na realidade está muito presente na sociedade. Então é nesse momento que a gente encontra o conceito de dívida histórica, que significa a responsabilidade que as gerações atuais, ou seja, nós, temos nós, as gerações atuais, os governos e estados nacionais atuais, têm em relação às injustiças cometidas contra gerações passadas, sobretudo sobre grupos sociais minoritários. Então, esse é o conceito de dívida histórica que a gente ouve muito falar, mas não se aprofunda. O que é uma dívida histórica? São povos que começaram, que foram, que iniciaram seu desenvolvimento com milhões de quilômetros atrás de outros. Então a gente realmente não pode dizer que as condições de vida, as comunidades e, e as famílias, as gerações de afrodescendentes têm as mesmas raízes que as outras etnias. Bom, a música. A música foi muito importante para aqueles povos, tanto naquela época quanto agora. A música afro-brasileira no Brasil e a afro-americana nos Estados Unidos é um termo dado a todo o grupo de gêneros musicais que emergiram ou foram influenciados pela cultura de descendentes africanos em países colonizados por um sistema agrícola baseado na mão de obra escrava. O que isso significa? Todos os estilos de música, todas as músicas que levam influência dos povos africanos, dos povos que foram escravizados, são considerados música afro-brasileira ou afro-americana. Até hoje, a música é utilizada como forma de expressar desejos e necessidades que foram ignoradas, devido a temas raciais ou políticas adversas. Naquela época, eu até coloquei aqui no começo dos exemplos, o spiritual. O spiritual é o estilo de música que naquela época eles usavam para ter força e lutar e fazer revoluções. Então, aquela música que eu citei, que vai estar disponível para vocês no roteiro de estudos, a Wade in the Water, que falava sobre as rotas de fuga para escravos fugitivos, é um exemplo desse estilo de música, o spiritual. Hoje em dia, nós temos outros tipos de música, o blues, o disco, o funk, seja o funk brasileiro, funk carioca, ou o funk conhecido nos Estados Unidos, que é que é considerado mais afro-americano. O jazz, o rap, o soul, o hip hop, o reggae, o kuduro,
o samba, o axé, o chorinho, a bossa nova. Eu tenho certeza que pelo menos 3 aqui vocês conhecem, já ouviram ou até gostam. E é bom reforçar que todos esses estilos musicais têm influências de povos africanos na América. Então, povos africanos escravizados, ex-escravizados. Bom, nas artes visuais, eu trouxe aqui algumas produções audiovisuais, como o filme 12 Anos de Escravidão, que teve 9 indicações ao Oscar. É um filme realmente muito conhecido, mas é um filme muito pesado, tá? Esse filme, ele se passa em 1841, com um negro livre que vive em paz ao lado da esposa e os filhos, e um dia aceita um trabalho que vai levar ele para outra cidade. Nesse caminho, ele é sequestrado e acorrentado, vendido como se fosse um escravo. E dessa forma ele precisa superar humilhações físicas, emocionais para sobreviver. Ao longo de 12 anos, né, por isso 12 anos de escravidão, ele passa por 2 senhores que cada um, à sua maneira, exploram seus serviços. Então ele é um negro livre que foi capturado. Essa história se passa nos Estados, na América do Norte, que foi capturado e vendido como escravo. Né, a gente vê que tanto a motivação a motivação de escravidão naquela época era racial, que não havia conversa. Você foi capturado como negro, você vai ser escravizado como negro. Aqui ao lado nós temos uma série. Essa não é tão fácil de achar, não está tão disponível, porque foi desenvolvida pela Amazon, que é um serviço de streaming. Chama Underground Railroad. Por mais que vocês não consigam assistir, vejam sinopses, resumos, partes dessa série, porque ela é realmente muito boa. Ela traz um pouco mais sobre a história daquela rota de fuga que eu mostrei em alguns slides anteriores. Então, é a história de uma escrava que trabalha em uma plantação de algodão e ela não se enturma com seus colegas escravos, e conhece César, um recém-chegado na região que possui informações sobre uma ferrovia subterrânea que pode servir como uma rota clandestina de fuga, ou seja, a Underground Railroad que a gente comentou comentou um pouco atrás. Outro filme que eu trouxe para vocês é o filme Quilombo. Ele é uma produção brasileira e francesa. E nesse filme, Ganga Zumba é um príncipe africano ex-escravo fugido e se torna líder do Quilombo dos Palmares. Então, nesse filme, a gente consegue ter um pouco da visão sobre Quilombo dos Palmares e o Zumbi dos Palmares, que foi um dos principais líderes daquele quilombo. Dessa forma, esse herdeiro, e que na história é afilhado de Zumbi dos Palmares, contesta as ideias conciliatórias e decide enfrentar o maior exército mais já visto na história brasileira. Então ele decide realmente fazer uma revolução física. Bom, por fim, na religião, o que nós temos na religião de herança dos povos africanos? As religiões afro-americanas ou religiões da diáspora africana, ou seja, que vieram com eles em todo esse processo de tráfico, são religiões que se relacionam entre si e evoluíram nas Américas entre os escravos africanos e seus descendentes. Nessa imagem aqui nós temos líderes religiosos do candomblé, que é uma das religiões originadas no leste africano, que predomina principalmente no Nordeste brasileiro. Mas nós temos religiões que originadas no sul e no oeste da África, que predominam no Rio de Janeiro. Um exemplo é o candomblé bantu e a umbanda, que trouxe muitos elementos folclóricos para o Brasil.
como o Bumba Meu Boi, não sei se vocês já ouviram falar, é um personagem folclórico, as lutas de capoeira, os jogos de dança e o samba. Aqui, nessa imagem ao lado, nós temos uma representação do jogo de capoeira, que por além de ser um esporte, além de ser uma representação artística, traz muito das religiões africanas. Ele tem as bases, a sua prática tem as bases nas religiões africanas originadas no sul e no oeste da África. Bom, de forma expositiva e teórica, é isso. A partir daqui, o próximo passo de vocês vai ser acessar o roteiro de estudos, que estará disponível na descrição desse vídeo e pode ser transmitida para vocês através do professor. E após o roteiro de estudos, onde vocês vão aprofundar os conhecimentos, ter contato com discursos e produções que levam em conta esses contextos todos que nós discutimos aqui, depois disso, vocês vão fazer uma oficina de aprofundamento de estudos. Então, vocês vão acessar esses 3 links, que são referentes a 3 jogos, onde vocês vão testar seus conhecimentos e fixar algumas aprendizagens. Bom, é isso. Eu sei que ficou muito comprido, mas como vocês podem ver, a gente passou aqui pela superfície do que realmente é a história dos povos africanos na América e nem a superfície do que é a história dos povos africanos desde sua origem no continente.